Se você der uma volta em qualquer livraria, os primeiros livros que você vai encontrar lá são livros de autoajuda. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre títulos como Quem Mexeu no Meu Queijo, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se ou Milagre da Manhã. Isso pode acabar fazendo com que você caia na famosa espiral dos livros de autoajuda. Sabe quando você tá numa fase da sua vida que você precisa muito de uma orientação? E aí calha de você entrar num local que é cheio de livros que supostamente vão te dar uma orientação. E aí você começa a ler um livro atrás do outro numa espiral de loucura. E aí você não sabe mais nem qual livro você segue, nem qual está certo, qual está errado, ou o que fazer com a sua vida. O que acontece é que pessoas que buscam livros de autoajuda estão buscando soluções rápidas na sua vida. E normalmente esses livros corroboram com isso. São livros que possuem fórmulas mágicas ou instruções do que você pode fazer para mudar a sua vida em sei lá quantos dias. A maioria das pessoas busca sucesso. E sucesso normalmente significa sucesso financeiro e sucesso amoroso. A maioria dos livros de autoajuda, eles falam justamente sobre isso. E também tem que eles têm muito apelo emocional. Então você acaba se conectando com a história do autor. Você pode ver, todo livro de autoajuda, o autor pega uma história pessoal da vida dele. E aí, a partir de ele contar essa história, você acaba se conectando com ele e achando que a sua vida pode ser que nem a dele. Ele tá contando uma história específica de uma coisa que funcionou para ele no cenário dele. E aí você acaba se sentindo inspirado pela história desse autor, acreditando que você pode se tornar como ele ou mesmo se tornar ele. Além de tudo, esses livros possuem custos baixos. Normalmente, na livraria deve variar entre R$50 e R$70, dependendo do livro. Mas se você procurar na própria Amazon, você acha com os preços muito baratos, assim. Justamente porque são livros muito rápidos, que as pessoas compram muito. Normalmente, muitos deles se tornam best-sellers, justamente por essa conexão que as pessoas criam. Por exemplo, o livro Clube das 5 da Manhã virou uma verdadeira febre uns anos atrás e acabou se tornando até moda você acordar às 5 da manhã, porque isso queria dizer que você era produtivo e etc. Tá, mas qual é o problema de eu ler livros do tipo? Por que eu não posso entrar nessa espiral e simplesmente seguir a minha vida? Por que o meu gênero favorito de livros não pode ser autoajuda? A maioria dos livros de autoajuda acabam sendo cópias dos melhores livros de autoajuda. Calma, eu vou explicar. Se você é viciado em autoajuda, e teve uma época na minha vida que eu fui uma verdadeira viciada em autoajuda, eu li um livro atrás do outro desse tipo, eu me arrependo, tá? Foi ruim pra minha saúde mental. Eu estava lendo sobre procrastinação, e aí eu li o livro principal sobre procrastinação. Comecei a procurar outros livros do mesmo tema. Reparei que todos esses outros livros eram meras cópias desse livro maior, que era o mais famoso de todos. Então você acaba até enjoando de ler sobre um assunto e acaba até deixando de lado, porque ele acaba virando um clichê na sua vida. Acaba se tornando até meio irrelevante, porque você acaba deixando o assunto de lado de tanto que você lê e no fim não ajuda em nada na sua vida. Além disso, as pessoas costumam ler o livro sem aplicá-lo. Por exemplo, você pega um livro como O Poder do Hábito, você simplesmente lê o livro, você não faz anotações e você não aplica ele na sua vida. Seguindo os métodos do autor e seguindo aquilo que ele disse, você simplesmente lê e passa por um próximo livro, e um próximo livro, e um próximo livro. E acaba que no fim você leu vários livros e nenhum deles é aplicável na sua vida. Se você focar em muitas áreas da sua vida de uma vez, você não vai conseguir, porque é demais pra você de uma vez. Você tem que focar numa área, seguir aquilo ali, melhorar esse tópico na sua vida e então mexer nas outras coisas. Além disso, nem todo livro de autoajuda se aplica a todos os casos, e as pessoas acreditam que se aplica. Por exemplo, o livro O Milagre da Manhã, ele vem com uma proposta interessante do autor dizendo, mais uma vez ele criando conexão com a pessoa que está lendo, que ele não conseguia acordar cedo, e a partir do momento que ele começou a acordar cedo e se esforçou para isso, a vida dele mudou para melhor, ele conseguiu fazer mais coisas na vida dele. Só que é o seguinte, você lê um livro como esse, e automaticamente na sua cabeça surge a ideia de que acordar cedo é a chave para o sucesso. Sinto muito, mas acordar cedo não quer dizer ser produtivo e muito menos ter sucesso na vida. Não quer dizer isso. Tem pessoas que acordam tarde e conseguem ter progresso na vida. E isso é uma coisa que não é falada. A maioria dos livros de autoajuda são baseados em achismos e não em ciência. Esse que eu mencionei, O Poder do Hábito, ele não é baseado em achismo, ele é baseado em ciência comportamental. Acaba que é uma coisa realmente aplicável. E o último motivo, que é uma coisa que eu já mencionei, você lê um livro atrás do outro. Porque sempre que você entra na livraria, tem um livro lá que diz que vai mudar a sua vida. E acaba que você tem na sua casa 10 a 15 livros de autoajuda, os quais talvez você tenha lido, talvez não, talvez você só
esteja com eles acumulados lá e você não aplica eles na sua vida. Mas então, o que eu faço com os meus milhares de livros de autoajuda que eu tenho em casa? Eu queimo eles, eu jogo todos no lixo e começo a desprezar as pessoas que leem esse tipo de livro? Livros de autoajuda podem ser interessantes, apesar de eu estar falando mal deles até esse momento. Livros do tipo podem te ajudar muito a desenvolver habilidades específicas, como se você lê O Poder do Hábito e está tentando desenvolver um hábito, ele pode ser muito útil na sua vida se você anotar o que está escrito e aplicar na sua vida. Se você está tentando falar melhor, você pode ler o clássico Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Se você está tentando aprender sobre finanças, você pode ler O Homem Mais Rico da Babilônia ou talvez Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro famoso. Se você está lendo sobre constelação familiar, um assunto muito aleatório, você pode ler o livro Não Começou Com Você. Se você está passando por problemas no casamento, você pode ler o livro As 4 Estações do Casamento. Tá vendo? Tem livros para vários casos específicos da nossa vida. O problema é você ficar lendo um atrás do outro sem saber o rumo que você quer tomar ou sem saber o que você está buscando. Além disso, eles são ótimos para te fazer ver a vida de ângulos diferentes. Por exemplo, se você ler o clássico Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus, você pode aprender como é que os homens pensam e como é que as mulheres pensam e aplicar isso na sua vida. Já vai fazer uma grande diferença na forma que você pensa. Eles podem ser levados para a vida, como, por exemplo, o livro As 5 Linguagens do Amor é um livro que eu carrego comigo o tempo inteiro. Todas as vezes que eu olho para um familiar ou para alguém que eu amo, eu penso como que essa pessoa, qual é a linguagem do amor dessa pessoa, para eu poder amá-la da forma que ela entende. Ou o livro Comunicação Não Violenta, que é um livro que eu li e achei interessantíssimo a forma como o autor aborda uma nova forma de você conversar com as pessoas, de forma a não parecer que nós estamos no embate o tempo todo. Por fim, livros de autoajuda, elas podem ser um complemento para a sua terapia. Elas não são a sua terapia, mas elas podem ser um complemento. Por exemplo, esse livro que eu mencionei, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele foi indicado para mim numa época que eu estava fazendo terapia. Eu disse para ele que eu tinha dificuldade de me comunicar com as pessoas e ele virou para mim e falou: por que você não lê esse livro? E realmente foi um game changer. Foi uma mudança bem grande na minha vida. Até hoje eu chamo as pessoas pelo nome por causa desse livro. A minha irmã, por exemplo, numa época ela fez terapia também e o terapeuta indicou para ela O Drama da Criança Bem Dotada, que foi um livro que eu li também. E ela carrega esse livro com ela pra sempre. Ela nunca esqueceu as lições que ela aprendeu. A conclusão é, livros de autoajuda podem ser excelentes pra sua vida, se você escolher eles com cuidado. Hoje em dia é muito fácil você procurar resenhas na Amazon mesmo. Você pode, se você tiver um Kindle, você pode pegar uma amostra do livro e ler um pedaço ali pra ver se realmente ele se aplica a um caso específico da sua vida. Também é muito fácil você procurar no YouTube e ver resenhas do livro para você entender melhor sobre ele, saber se ele é para você. Também é bem importante não se apegar a tudo que o autor fala como se fosse assim algo religioso que você precisa seguir. Aquela pessoa não sabe tudo sobre a vida e você não tem que pegar um autor e tê-lo como um coach ou como alguém que você quer se tornar na vida, a não ser que o caso dele se encaixe exatamente na sua vida. Então assim, você tem ele como um objetivo de vida, o que é muito raro porque as pessoas vivem vidas muito específicas, não tem quase jeito nenhum de nós seguirmos exatamente os passos de alguém e nos tornarmos como aquela pessoa. Mas dá pra adaptar muitas coisas que nós aprendemos nesse tipo de livro e adaptar pra nossa vida e conseguir aproveitar muito de livros do tipo. Bom, é isso. Comenta aqui embaixo quais livros de autoajuda mudaram a sua vida, que eu vou ficar muito feliz de saber e talvez até de ler eles também, porque eu adoro ler livros. Até o próximo vídeo. Obrigada por assistir. Tchau.